Olá, e o canal MPPS SESMAC retorna com mais uma importante conversa e uma entrevista. Aqui no estúdio a gente recebe as pesquisadoras Plúvia Cristalina e Mara Ribeiro, sejam muito bem-vindas aqui no estúdio. E as pesquisadoras trabalham exatamente sobre o tema percepção do uso de psicofármacos pelos acadêmicos de medicina e odontologia, mais uma importante pesquisa aqui na instituição. E aí eu já começo questionando aqui as pesquisadoras sobre o uso do psicofármaco, não é? Como foi avaliado esse uso e quais os riscos que podem ser gerados para os acadêmicos? O risco, primeiro, a medicação, o psicofármaco, ele age diretamente no sistema nervoso central. As medicações psicofármacas precisam ser prescritas por um profissional habilitado, seja da área da medicina ou da odontologia, certo? E a maioria desses estudantes, o que eu percebi na minha prática profissional, como docente, como psiquiatra, é que muitos estudantes vêm utilizando esses psicofármacos de modo indiscriminado, então sem indicação médica. O que é um risco, não é? O que é um risco iatrogênico, um risco de desenvolver patologias que o paciente possa ter previamente, o risco de intoxicação. Muita consequência que pode surgir aí com o uso indiscriminado dessa substância. Então, eu pergunto também, qual o gatilho, o que motiva os acadêmicos na utilização desses psicofármacos? Pois no estudo que a gente desenvolveu, o que ficou assim claro é que a própria tensão gerada pela universidade, ela acaba provocando também ansiedades, depressões, que levam o estudante a ir atrás de algum subterfúgio que amenize essas emoções negativas, não é? E aí, a partir disso, é que muitos procuram um médico, e isso seria uma via boa, não é? De solicitação de ajuda, mas no nosso estudo ficou claro que quase está dividido aí, não é? A população, acho que 52% vai com indicação médica, mas nós temos aí em torno de 48%, ou alguns não responderam, então a gente não tem esse dado preciso, mas assim, uma grande parte também vai atrás do psicofármaco, do uso sem a indicação médica. E aí que está o perigo, porque ele não recebe nenhum tipo de acompanhamento, não é? Então, o que provoca, claro que são problemas da vida, mas esse estudante que ainda não tem a maturidade dele ainda toda formada, acaba procurando uma solução rápida para problemas, às vezes, cotidianos, não é? Então, uma tensão de prova, um término de namoro, a própria mudança de ambiente, quer dizer, saiu do ensino médio, vai para o ensino superior, e isso acaba provocando... A motivação pode ser diversa. Pode ser diversa, mas tem muita... Assim, o estudo já mostrou que as questões ligadas ao ambiente universitário provocam emoções que o fazem procurar o uso de psicofármaco. Principalmente na área da saúde, não é? A rotina, imagino, de um acadêmico de medicina e odontologia deve ser muito exaustiva. E eles utilizam mais ou menos, por exemplo, antes de prova, então eles querem aumentar a sua performance cognitiva, aí usa psicoestimulante. Aproveito também para perguntar e aí esclarecer a quem está nos assistindo como os psicofármacos agem no corpo, o que de fato eles provocam. É bem geral, o psicofármaco ele vai agir no sistema nervoso central. Então, dependendo do tipo, dependendo, ele pode ser depressor, pode ser estimulante, pode ser modulador do humor, vai depender da classe. As classes mais utilizadas, que percebemos na pesquisa, foram os psicoestimulantes, como a Ritalina, certo? E os benzodiazepínicos, como o Rivotril, diazepam. Então, eles vão utilizando de acordo com as suas queixas. Então, eles querem melhorar a sua performance cognitiva para uma prova, então utilizam psicoestimulantes. Pós-prova, eles estão muito ansiosos, querem dormir, usam benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos sem perceberem o risco de dependência que essa medicação pode ocasionar. Porque isso lá na frente, né? A longo prazo. É um risco. O benzodiazepínico é a medicação famosa como tarja preta, que tem o risco de dependência e abstinência a longo prazo. Tem sua utilidade? Sim.
mas com indicação médica e na quantidade de tempo necessária, não como eles vêm utilizando. E aí eles, na verdade, o objetivo é estimular e ficar acordado, é conseguir dar conta daquela rotina exaustiva, mas pode gerar justamente o efeito contrário. Sim. A longo prazo, não é? Inclusive, um dos pesquisadores, né, porque a pesquisa foram feitas em 2 etapas, foi feita em 2 etapas. Da minha etapa, que é a pesquisa qualitativa, junto com a minha orientadora, Mara, um dos alunos, ao utilizar o psicoestimulante, a Ritalina, por uso sem indicação médica e uso contínuo, ele acabou desenvolvendo sintomas compatíveis com um transtorno mental, tipo transtorno do pânico. Então, ele começou a perceber que aquilo ali não era normal, o que ele estava sentindo. Começou a passar mal, a ter taquicardia, a dispneia. E quando ele associou ao uso, ele foi para vários hospitais, procurou médicos, fez exames e tudo ok. Até ele associar que era o uso dessa medicação. E quando ele cessou o uso, isso passou. É verdade. E aí é importante procurar esse atendimento já no início, não é? Porque esse aluno, no caso, ele atendeu os sinais, mas isso pode não acontecer. Um outro fato, né, ligado a isso que você está falando, Kelma, por exemplo, esse mesmo estudante, a gente viu em outros, eles começam com um tipo de medicamento e aí vão somando, porque hoje eu estou ansioso, então tomo um, não é em função da prova. À noite ele não consegue dormir, aí toma um outro tipo e vai acumulando isso e no final ele está com, assim, numa mistura de medicamentos sem nenhum tipo de controle. Não é? Isso acaba realmente prejudicando o aluno, mais do que isso, mais amplo que isso, é o ser humano que está ali utilizando um montão de medicações e é um futuro profissional da saúde. Não é que já inicia os seus primeiros passos de uma carreira, já não tomando uma atitude complicada quando você decide tomar uma medicação, que é uma medicação que a gente sabe que é forte, que tem vários sintomas correlatos, não é? E ele acaba tomando isso sem o acompanhamento. Então, gera um problema que é para ele. E uma outra coisa que o nosso estudo percebeu, que isso é uma corrente, não é, Plúvia? Porque um vai indicando para outro, que vai indicando para outro, que vai indicando para outro. Então, forma-se uma rede dentro do grupo, inclusive uma rede mesmo, as redes sociais, existem redes sociais especialmente criadas para o fornecimento dessas medicações sem prescrição médica. Então o estudo, o nosso objetivo era só conhecer a percepção do uso do estudante de medicina e odontologia. Mas ao final disso, o estudo levantou outros aspectos que nós nem fazíamos ideia da gravidade da situação. A questão é mais grave do que se pensa, não é? Muito mais. Porque é sabido, né, que às vezes farmácias vendem essas medicações de modo clandestino, mas redes de WhatsApp, medicações inclusive que não são liberadas no Brasil e estudantes conseguindo via acesso ao WhatsApp. De forma ilícita, não é? Pondo em risco a própria vida, né? Isso. Então, a pesquisa percorreu isso, estudou essa percepção desse uso e constatou de fato o uso. E agora, quais os caminhos, não é, que vocês apontam, que a pesquisa aponta, o que deve ser feito? Do ponto de vista da instituição, há algo que pode ser feito? Como é que fica essa situação? Eu acho que primeiro é importante salientar que a graduação em si pode ser um fator estressor, mas não só isso. Então, às vezes, esses estudantes já vêm utilizando, desde a sua época pré-vestibular, tem o fator individual, a vulnerabilidade individual. A gente não pode culpar a universidade total. Mas a universidade ela pode fornecer meios que evitem o estresse estudantil. Então, medidas preventivas que a gente fala, não medidas, por exemplo, que aumente o número de profissionais, psiquiatras, psicólogos. Sim, devem existir, mas tem que ter medidas preventivas. Então, como medidas preventivas, a gente fez cartilhas, certo? Informação é tudo, né? Informação. Poderia também fazer
uma semana, não tem a primeira semana de aula? Então, na primeira semana de aula... Recepcionar os alunos, chamando a atenção para isso, falando sobre os riscos, que a gente sabe que a medicação ela pode ser utilizada, e quando bem utilizada, ela é um fator, sim, de promoção à saúde, mas mal utilizada, não. Vídeos também, vídeos educativos, colocar dentro da sala de aula esse tema, então, rodas de conversa, para os alunos participarem e discutirem, porque cada um tem o seu ponto de vista. A gente só não pode passar informação de cima para baixo, tem que ouvir a percepção, o que eles acham disso. Porque às vezes eles não têm nem noção. E como futuros profissionais, eles vão estar propagando essa prática, eles vão normalizar uma prática que eles mesmos fizeram na época da faculdade. Então, é verdade, tem que pensar na frente, né, doutora Plúvia? E aí, para a gente se encaminhar para a conclusão dessa fala, doutora Mara, isso passa também pelo processo de conscientização mesmo, conscientização da pessoa, do acadêmico e do futuro profissional? Claro. A questão do conhecimento, não é, do risco, é algo que muitas pessoas, e a gente também verificou no estudo, as pessoas acham que sabem qual é o risco. Mas quando você vai se aprofundar, ela não sabe. E ela muitas vezes não quer nem saber exatamente para não ter consciência daquilo que está fazendo, não é? Então, trabalhar com a conscientização, não é? De que esse ato é um ato responsável, isso é uma coisa importante e educativa. Eu concordo com a Plúvia também, assim, não é o fator universidade que provoca isso, é a vida, a medicalização da vida hoje é uma questão muito comum. As pessoas querem medicação, não é, para levantar, para passar o dia e depois para dormir. Não é? Mas enquanto um estudante de universidade, o que a universidade pode ajudar nisso que é algo que é cotidiano e que está acontecendo dentro e fora da universidade? Então, são essas as questões, é trabalhar com a conscientização de risco, não é? Da potencialidade do ser humano sem essas medicações e que situações dessas, elas têm que, a gente tem que começar a trabalhar com estratégias de fortalecimento desses estudantes para que eles possam passar por 4, 6 anos, que é o período de formação aí, de forma a enfrentar as dificuldades, não é? Criando resiliência e não indo atrás, não é? E claro que tem aqueles que vão precisar de medicação, a gente não está descartando isso. De forma orientada, o estudo, não é? Exatamente, o estudo não descarta isso. Então, a universidade tem que fortalecer, não é? A conscientização dos riscos e o conhecimento para que aqueles que precisem façam uso acompanhado com um profissional. E aqueles que não, que tenham espaços de fortalecimento dentro da universidade. Maravilha. O trabalho, de fato, mostra que deve ser feito em conjunto, não é? Por várias frentes, um trabalho multidisciplinar, com todos os profissionais também que convivem com esses acadêmicos, não é? Tem que ter essa preparação mesmo, esse acolhimento até, eu diria, para que se evite e quem toma deixe de tomar e tenha essa conscientização e se transforme em multiplicador, não é, dessa informação. E para a gente concluir de fato, eu pergunto para a doutora Plúvia e para você também, Mara, é a importância do próprio mestrado profissional pesquisa em saúde para a vida acadêmica e para a carreira profissional de vocês. Entrei no SESMAC como professora, orientadora de TCC, de um modo meio limitado com o meu conhecimento. E com o mestrado, isso ampliou e aprofundou o meu conhecimento. Então, a gente sai hoje como pesquisadora. Sempre, claro, aprendendo cada vez mais, progressivamente, com o auxílio dos demais, com o auxílio dos professores. Mas hoje nós podemos multiplicar esse conhecimento, multiplicar, aprofundar e ampliar. Muito importante. Mara, sua fala? Bom, para mim, como pesquisadora, não foi muito impactante participar desse estudo, não é? Foi um estudo que foi provocado pela experiência da Plúvia, que quis elaborar um estudo desse, e eu, como sou da área da saúde mental,
a minha área de pesquisa, o meu campo de pesquisa é a saúde mental, então trabalhar com esses resultados é muito importante. E eu tenho também eu sou gestora de uma outra universidade que trabalha diretamente com estudantes, então para mim, além da questão da pesquisa, os resultados dessa pesquisa eu vou levar, não é? O SESMAC vai utilizar, porque sou professora daqui, e outras universidades também deverão utilizar esses resultados para mobilizar as pessoas empenhadas em trabalhar a questão da saúde mental do estudante na universidade, para que esses resultados possam gerar frutos positivos dentro das instituições universitárias. Muito bom. Esse, de fato, é o caminho da pesquisa, né? Gerar benefício para quem pesquisa, para quem é pesquisado, para a população, para a sociedade em geral. Esse é o caminho da pesquisa e o caminho também do canal MPPS SESMAC, Mestrado Profissional Pesquisa em Saúde, socializando tudo isso que foi debatido aqui, no caso, um assunto tão importante que é o uso de psicofármacos. De fato, tem que ter muito cuidado. Muito obrigada por hoje, muito obrigada a vocês aqui no estúdio. A gente se encontra no nosso na nossa próxima entrevista e continue ligadinho no canal, tá bom? Tchau, tchau.